Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o material Aprender Sempre, volume 2, da página 24. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da charge? O que é isso? É um desenho humorístico ou crítico, com ou sem legendas, tendo como tema um acontecimento atual, muito usado em jornais, revistas e mídias. Ele pode associar a linguagem verbal ou não verbal. Isso é, pode ser apenas um desenho que já tem um significado ou pode juntar um textinho. A charge, pessoal, geralmente ela vem com um quadro e ela tem uma crítica bem aprofundada. Só que a charge, ela depende do tempo. Ela tem que ser um assunto bem atual. Então, para que você tenha uma compreensão mais profunda da charge, você tem que compreender o contexto com a qual ela acontece, tá? Se você não estiver no mesmo tempo, no espaço do que a pessoa que escreveu a charge está expondo, talvez você não tenha uma compreensão tão clara e não compreenda o humor ou a crítica dentro dela, ok? Vamos ver um exemplo. A Pro pegou dois exemplos, tá? Uma do Diário Popular, tá? Que é de um desenhista chamado Caso, tá? Que ele colocou no Twitter. E outro é do jornalista Júlio Costa Neto, ok? Olha aqui essa. Essa aqui é do Caso, ó. Rápido, dona. Passa a bolsa, senão eu espirro. Se você não conhecesse o contexto do Covid, você jamais iria compreender. Então, assim, o que ela precisou para você ter uma compreensão crítica e ao mesmo tempo humorística? Está no tempo atual e no espaço. Então, você tem que ter uma compreensão bem clara do que está ocorrendo para você entender por que hoje isso aqui ocasiona medo. Caso não houvesse ainda o problema do Covid, jamais você entender por que um espirro iria ser tão perigoso. Aqui o exemplo do Júlio Costa Neto. Quando eu crescer, vou viajar muito, o menininho disse. E a Pro, ai, que fofo, vai ser piloto de avião? O menininho, não, vereador. Se você não conhece o contexto da política do Brasil, que está sendo expostos muitos casos de corrupção, jamais você iria compreender. Só que aqui, como é um assunto atual, que a gente convive diariamente, é uma charge de fácil compreensão. Então, é o que a Pro falou. Ela depende muito dos acontecimentos atuais para você fazer o quê? Uma reflexão sobre isso, ok? Agora vamos ver o cartoon. Ele é muito semelhante à charge. É também um texto humorístico que associa a linguagem verbal e a não verbal, lembrando, hein? Textinho e o desenho, ok? Com a diferença de que a abordagem de temas não estão situadas em um tempo e espaço atual. Normalmente o cartoon, eles duram mais tempo. Eles utilizam o quê? Temas universais, tá? Então, normalmente eles são atemporais. São temas que, se eu escrevi há 20 anos atrás ou hoje, ele não perde o seu significado. Vamos dar uma olhadinha em um exemplo? Olha esse aqui. Uma mãezinha tentando alimentar as crianças como se fosse o quê? Uma ave. Então, aqui faz uma crítica, né? Porque a ave não é uma pessoa, só que ela está tratando os filhos como se fosse uma não pessoa. Isso é o assunto de hoje? É hoje que existe isso? Não, isso é temporal. Se o autor, o Elcio Prado, escrevesse isso há 50 anos atrás e hoje, ele ia ter o mesmo significado, tá? Iria nos deixar as pessoas reflexivas sobre isso em qualquer momento. Olha aqui também, do Elcio Prado, tá? A pessoa está lendo o livrinho, pensando e ao mesmo tempo que ela lê, que ela se informa, ela estuda, o que ela ajuda? Na natureza, no mundo melhor. Porque quem lê se informa, quem tem a informação tem o poder e você coopera com o mundo melhor. Isso é um assunto antigo? Não. Isso é desde o tempo da Grécia Antiga. Isso, sempre a informação que teve uma relação com uma vida melhor. Então, vocês viram que aqui são assuntos que mesmo que passe um tempo, elas não perdem o significado, tá? Então, o cartoon ele é muito semelhante à charge. A diferença é essa duração de significado, ok?
Agora vamos ver meme. Meme vem do termo grego mimeme, que ele quer dizer imitação. E o que é isso? É uma mídia. Pode ser uma imagem, vídeo ou uma expressão verbal, que ela sofre uma alteração de sua imagem original. E além da alteração, ela vai o quê? Ter uma alteração do seu significado. Normalmente o meme ele tem uma interpretação superficial. O que é? Ele é rápido. Ele é uma informação rápida. Para você não escrever aquele texto, aquela piada, só de olhar você já entende. Só que ele, ao mesmo tempo ele pode ser momentâneo. Você talvez só entenda aquele meme se você estiver dentro daquele contexto, tá? Muitos, eles se espalham rapidamente, viralizam e são atemporais. Em todo momento você tem uma compreensão. Alguns dependem do contexto, tá bom? Você tem que compreender aquela situação para compreender o que aquela imagem significa, aquela mídia, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Olha isso aqui, um cachorrinho com cara de preocupado. E falando, eu, hein? Tá? Então, ele é uma expressão. Para você não falar que você está indignado, que você está, eu, hein? Você coloca esse cachorrinho. Vamos ver outra. O quê? Não terminou as sequências digitais? É como a gente fica, né? Quando vocês não terminam as atividades. Só que assim, esse meme já depende do contexto. Um adulto que não está estudando, ele não vai compreender por que deixou o quê? A pessoa tão chocada. Só vai compreender quem? O estudante que está fazendo essas sequências digitais. Tomei a vacina, só alegria. Esse aqui também é um meme o quê? Temporal. Tá? Por quê? Só vai entender quem sabe, quem se informou sobre os fake news, sobre as pessoas virarem jacarés depois da vacina. Então, assim, você tem que ter uma certa... Alguns memes você tem que ter uma certa informação e um certo contexto da informação, tá bom? Pessoal, até nossa próxima aula. E não esqueçam, quem é inteligente voa. Ser inteligente não é você memorizar, você saber as coisas com facilidade. É você correr atrás, é você se informar, é você buscar, tá? Essa frase é do meu filho Alessandro Rodrigues, tá bom, gente?